A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Nós vamos iniciar hoje uma nova série. Uma série com 30 capítulos. A série é Orando a Palavra. Então vamos orar pela palavra de hoje. Ó poderoso Deus, nos abençoe durante essa série Orando a Palavra. Que o Senhor venha se revelar para cada um de nós. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Então, meu irmão, fazendo uma pesquisa, que série que eu iria fazer? Então eu pensei, vou fazer uma série falando de oração, orando a palavra. Eu criei, por isso eu falei. Então antes, efetivamente, de nós iniciarmos, eu quero que permita compartilhar, porque eu decidi fazer essa série de estudo. Por muitos anos, às vezes a gente não dá a atenção necessária para a palavra de Deus. Eu também fui assim durante muitos anos. Às vezes eu não dei atenção, não li a Bíblia, não tinha um estudo frequente da palavra de Deus. Mas certo dia, lendo novamente as cartas aos Romanos, a gente depara com um versículo muito conhecido. Porque às vezes nesse tempo agora de pastoreio, esse tempo agora de levando a palavra diariamente, a gente tem que estudar muito, tem que ler muito, para que a palavra de Deus ela seja eficaz, para que a gente consiga compreender. Então todo ano a gente faz aí a meditação diária da palavra de Deus. Então em Romanos 10 diz assim: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. A palavra confessar no original grego, ela significa dizer a mesma coisa que o outro. Concordar com, conceder ou conceder, não rejeitar, prometer, não negar, confessar, declarar abertamente e falar livremente. A palavra salvação, ela significa soteria, significado de livramento, preservação, segurança e salvação. Não é apenas a salvação da alma do inferno, mas a salvação completa. A Bíblia nos garante que a nossa língua está o poder. A Bíblia nos garante que na nossa língua, no nosso falar, está o poder da vida e da morte. Está o poder. E a palavra de Deus está dizendo. O que colhemos com o resultado que falamos? Provérbios 18, 21. É o poder da vida, o poder da morte. Foi o que entendi o quanto é importante nós aliarmos a nossa palavra com a palavra de Deus e dizer o que Deus diz. Desde então comecei a concordar, a confessar com a minha boca aquilo que a palavra de Deus, que eu creio no coração. Eu criei, por isso eu falei. Então a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então tenho visto muitas coisas mudaram em mim, ao meu redor. Por isso quero encorajar você, a você mesmo, é você que parou nesse vídeo, por acaso, não foi por acaso, foi Deus, a você colocar em prática a sua fé, creia nas verdades, que o seu coração concorde com elas através da palavra. Está escrito, crie, por isso falei. Eu criei, por isso eu falei. Eu creio, por isso eu falo do milagre. Não é ver a vitória nossa ali. Então, com este mesmo espírito de fé, também cremos e por isso falamos. Por isso nós estamos falando diariamente aqui, diariamente com a programação neste canal aqui. Ora, para que durante, meu irmão, esses 30 dias, os olhos do seu coração sejam iluminados e você de fato viva a verdade da palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos começar, hoje é o primeiro dia. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha, por meio da morte, nós não era justo, jamais, nós era um ímpio, mas pela morte, pela entrega, pela oferta que Jesus Cristo ali, ele declarou nós justos diante de Deus. Está em 2 Coríntios 5, 21, declarando a palavra. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que por meio dele eu fosse declarado justo diante
de Deus. Então, na nossa oração hoje, nós devemos orar pedindo obrigado a Deus por ter justificado, colocado Jesus para justificar, para nós ser justos diante dele, entregado o teu filho. Então, daqui a pouco nós vamos estar orando aí. Vamos ver a base bíblica. Romanos 10 diz: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Por Deus falamos com a boca, assim somos salvos. Provérbio 18:21 diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras, você será recompensado. Existe um outro provérbio que vai dizer para nós que o sábio não é aquele que fala muito, é aquele que sabe ouvir. O mais sábio das pessoas é o que sabe ouvir, não o que sabe falar, é o que controla a língua. 2 Coríntios 4:13 diz: as escrituras sagradas dizem, eu criei, por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos, porque nós cremos, nós temos a mesma fé em Deus, então por isso que nós falamos. 2 Coríntios 5:21 diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivemos de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Então, assim, nesse primeiro dia, vamos agradecer a Deus pelos privilégios que Ele colocou sobre a nossa vida. O privilégio dele entregar Jesus Cristo, para que Jesus Cristo morresse por mim e por você. Então nós vamos orar agradecendo a Deus. Poderoso Deus, obrigado, Senhor, por você ter colocado Jesus para nos justificar e colocar diante de Ti, Senhor, como pessoas justas diante de Ti. Obrigado, Senhor, pelos bens, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, pela vida financeira, pela vida sentimental, pela nossa saúde. Pai querido, que durante esta série, orando a palavra, que o Senhor venha dar direção para cada um, a sabedoria, o entendimento, visitando cada um, que possa compreender a Tua palavra, o poder da oração, Senhor, porque o Senhor diz na Tua palavra que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou, parou de chover 3 anos e meio, ele voltou a orar e voltou a chover. Então, ó Deus, que chova sobre a vida deste homem, desta mulher, bênção, Pai querido, sobre a vida de cada um, que o Senhor venha abençoar abundantemente a vida de cada um, trazendo, ó Deus, a sabedoria que vem do céu. Pai querido, eu lhe peço, Pai querido, esteja com cada um, livrando de todos os males. Amém, e graças a Deus por isso. Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.